Olá, estamos aqui, né, novamente, dar continuidade ao nosso aprendizado. Agora vamos falar de um outro relatório muito importante também. É óbvio, tem um pouquinho menos de peso, ou tem bem menos peso do que o anterior, como eu falei, mas é um relatório muito importante. Esse relatório aqui, a gente chama ele também de gerencial, porque ele tem uma visão mais resumida. Então, é um relatório de, abrir aqui para vocês, relatório gerencial patrimônio, custo médio de estoque. Gente, por que que eu chamo ele de gerencial? Porque ele traz, né, a quantidade do estoque e traz também os valores, tá? Eu costumo falar, só voltando aqui, eu costumo falar o seguinte: muita gente pensa que controlar estoque é só controlar a quantidade, tá? Muito bom, é importante, você tem que saber a quantidade que você tem no estoque, né? Então, você tem a quantidade X, você produziu, consumiu, é muito importante, necessário. Só que a quantidade, gente, ela só é 50% da importância. E a outra importância é o valor, né? Qual é o custo médio do seu estoque? Qual a sua perda de estoque? Qual o valor total do seu estoque, né? Qual o valor médio da última compra? Você tem que entender que não basta controlar somente quantidade, temos que controlar quantidade e valor. E valor de estoque se chama custo médio. Quando eu falo custo médio, é o custo do estoque, né, gente? Porque aquele modelo de custo por última entrada, que é o EPS, o custo por última saída, que é o PEPS, ele não é muito usado, né? Então, no geral, a gente usa o custo médio pelo modelo ponderado, média ponderada, tá bom? Que é tudo que você compra, né? Você soma tudo, o valor, divide pela quantidade total e você tem um custo médio total. Esse é o modelo que a gente adota, que é o mais usado no mercado. Não quer dizer que a gente não tenha relatórios, né? Ah, eu quero saber o valor da última compra. A gente tem. Quero saber o valor da última saída, também a gente tem, né? Mas o mais usado, 90% aí dos modelos usados é o custo médio, que é a média ponderada, tá bom? Vamos então voltar aqui para o sistema. Nós temos então, como eu mostrei para vocês, relatório, né? Gerencial patrimônio, custo médio de estoque, e aqui basta você escolher aqui, né, o período, o ano, o mês. Ah, lembrando, gente, é a mesma coisa, né, que eu já falei em outros processos. Nosso software é todo amarrado, então se você não tiver aqui, ó, estoque e o período de estoque fechado, você não consegue gerar esse relatório, tá bom? Então, lembrando, sempre preciso, para eu gerar um relatório gerencial, eu tenho que fechar o período. Vou gerar um relatório financeiro gerencial, fecha o período financeiro. Vou gerar uma DRE, fecha o período de estoque. Vou gerar aqui um relatório de custo médio, fecha também, ou no caso, o período de custo médio do estoque, tá bom? Então, com isso, vou gerar para vocês aqui o mês de abril, ok? Na tela. Então, temos aqui, comentar um pouquinho, como eu falei para vocês, qual é a diferença desse relatório? É que ele traz aqui, né, o produto, né, no caso aqui abacaxi, ele traz a quantidade anterior, então nós temos aqui, ó, olha a estrutura, nós temos a quantidade, nós temos o custo médio e temos o valor. Então, eu tinha zero, né, de abacaxi, custo médio zero. Passar aqui para baixo para um aqui que tem valor, né, que é esse caso aqui tá, do alho, né? Vamos falar do alho aqui, ó. O alho não tinha nada, ok? Entrou 7,5 peças, né? Porque aqueles pacotinhos certamente foram os pacotinhos comprados. A R$ 26, tá vendo? Esse é o custo médio. Logo, você entrou com R$ 198. Se você pegar 198 e dividir por 26, você vai ter essa quantidade aqui, ok? E logo o total que entrou, né? Que é 198, tá vendo? Então, o total que entrou foi o total que permaneceu. Por quê? Porque não saiu nada, tá aqui nem quantidade, nem quantidade e nem valor, não saiu nada. Dessa forma, você tem um relatório de cada item, né? Com essa visão, e lá no final do relatório, diminuir um pouquinho aqui, lá no final do relatório, você vai ter o quê? Exatamente a informação que você precisa, né? Quanto que você tinha no seu estoque, quanto que entrou, quanto que saiu e o seu saldo final. Veja bem, gente. É, veja bem, quando você tem esse relatório, ele te dá exatamente uma visão completa da movimentação do seu estoque. Então veja comigo, ó, eu tinha a quantidade zero, logo valor zero. Entrou 112 quantidades no valor de 93. Esse custo médio não vai bater aqui porque, né, eu tenho um valor diferente. O custo médio ele bate por item, né? A divisão por item sim, 502 por 75 vai dar 6,70. Já aqui é para você ter noção da quantidade que entrou
a quantidade final, tá vendo? Ó? Porque aí, se tivesse saído 2, então aqui eu teria, então, 112.795. Então, o sistema te dá o relatório completo de quantidade, custo médio e exatamente o valor final. Dessa forma, você começou o seu estoque o mês com 0, entrou 93 e ao final você ficou com 93. Lembrando, gente, que quando nós vamos lá para o balanço, que é o próximo relatório que vamos analisar aqui agora. No balanço patrimonial, quando eu chego lá, eu vou ver exatamente esse valor aqui, ok? O balanço é composto por ativos e passivos. Logo, o saldo do caixa tem que estar no balanço. Quantos a receber, está no balanço. E aqui também o estoque vai estar no balanço. Por isso que a gente garante para vocês esse controle total, tá bom? Lembrando que a gente, certamente, se você está assistindo esse curso, você é nosso cliente, temos a nossa plataforma de treinamento, temos aí o consultor, né, que está sempre com vocês, ajudando, tirando dúvida, mas é muito importante vocês terem feito esse curso, porque assim você vai ter uma visão mais completa do processo, tá bom? Novamente, obrigado a todos. Um abraço.